Hoje o nosso treinamento, eu considero o coração do nosso treinamento, que é aprender a ler a lista de ingredientes dos rótulos, tá? E para que serve isso? Geralmente os clientes vão fazer perguntas e parte das perguntas a gente não sabe responder, porque são perguntas específicas, mas a resposta para essas perguntas geralmente estão no rótulo, nos rótulos, tá? Então prestem bastante atenção nessa orientação. Então aqui a gente tem como ler o rótulo. Aqui está o exemplo do pão do Bento, né, que a gente tem lá na loja. E aqui está ingrediente. No caso do pão do Bento, a etiqueta de ingredientes fica na frente, mas geralmente ela fica no verso do rótulo. Então nós temos aqui farinha de trigo integral, água, sal e fermento biológico. E aí, qual que é o princípio de entender isso aqui? Na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que está aqui é o que tem maior quantidade na receita, tá? Então você está lá fazendo um bolo. Provavelmente o seu bolo vai ter, em primeiro lugar, farinha de trigo, certo? Que é o que tem mais quantidade. E depois açúcar, depois vem os ovos, depois vem a manteiga. Então a ordem é sempre essa, do maior ingrediente para o menor ingrediente, que aqui no caso é o fermento biológico. Aqui a gente já vai começar a fazer umas comparações, né? Eu pergunto qual dos pães abaixo você acha que é mais integral, ou seja, que contém mais farinha de trigo integral. Esse daqui é o rótulo que a gente estava olhando antes e a gente viu que a única farinha de trigo que tinha era integral. Esse daqui que já é de linhaça, ele tem água, que é o que tem maior ingrediente, correto? Farinha de trigo integral e ainda tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que nada mais é do que a farinha de trigo branca. E o que isso quer dizer? Em termos de ser integral, de ter mais fibras, o pão integral 100%, ele só tem farinha de trigo integral. Então, ele é mais integral do que esse daqui, que está dividido, né? Ele está ali brigando o espaço com a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse nome enorme só para dizer farinha branca. Então, assim, uma dica que a gente tem aqui, depois vocês olhem esse slide com calma. Quanto mais farinha de trigo integral, quanto mais grão integral, mais saudável é esse alimento para a saúde do coração, para o intestino, para o diabético, que não pode ter aquela pancada de açúcar no sangue, a fibra ajuda muito. E para quem quer emagrecer também. Olha um exemplo aqui de ingrediente maravilhoso, uma lista de ingredientes. Olha o que tem nela. Banana. Ou seja, essa bananada natural, ela não tem adição de açúcar nem adoçante, porque ela só tem banana. Então, provavelmente ela passou por um processo de ser desidratada, né, reduzida até ela virar esses bloquinhos. E aí, o que isso diz para nós? Os alimentos que têm menos ingredientes, ou nomes complicados, nomes de conservantes, eles costumam ser alimentos mais naturais, né? E isso quer dizer o quê? Criança pode consumir, idoso pode consumir, quem tem qualquer outro tipo de enfermidade, né, e que não tem restrição à banana, por exemplo, pode consumir porque é um alimento natural. Mas lembre-se sempre que isso daí, quem autoriza é o médico dessas pessoas que têm essas condições especiais. A gente não pode garantir nada. E aqui nós temos como que identificamos se o produto tem açúcar, porque nem sempre vai vir só com o nome de açúcar no rótulo, na lista de ingredientes. Todos esses nomes aqui são equivalentes a açúcar. E para quem que isso daqui é muito importante para a gente saber e dar orientação? Para o diabético. O diabético não pode ter essas substâncias aqui em grande quantidade nos alimentos que consome, tá? Então precisa ter muito cuidado. Se um diabético for perguntar se ele pode consumir um certo alimento e vocês virem um desses nomes aqui, esse alimento provavelmente é inadequado, né? Não deve ser consumido por esse diabético. E lembre-se sempre de pedir que a pessoa consulte o médico, né? Porque, mais uma vez, quem autoriza ou desautoriza o consumo é o médico ou o nutricionista.